Há esperança para você. Seja muito bem-vindo, prezado ouvinte, para a continuação dessa série de estudos, onde estamos abordando temas que envolvem conflitos da pessoa a respeito da possibilidade de uma restauração da sua vida após traumas ou fracassos da sua vida. Já abordamos vários temas nessa sequência a respeito da esperança de perdão enquanto a pessoa está viva, a respeito da esperança para homicidas, esperança para mulheres que praticaram aborto, esperança para uma pessoa que viveu na prática da imoralidade sexual e se arrependeu. E hoje queremos falar, então, no quinto estudo, a respeito de esperança para vítimas de abuso sexual. Essa é uma das grandes tragédias que se abate sobre o nosso país e também em muitos outros países. Casos de pedofilia estão afetando tremendamente a vida das pessoas e muitas vezes deixam marcas pelo restante da sua vida. Vamos ver alguns dados a esse respeito. Pesquisas indicam que no ano de 2011, o número de vítimas de abuso sexual foi de 527 mil pessoas estupradas no Brasil e calcula-se que apenas 10% desse número chegam ao conhecimento da polícia. Veja só que tragédia, 527 mil num ano. Os registros do SINAM demonstram que 89% das vítimas são do sexo feminino e do total 70% são crianças e adolescentes. Em geral, também, segundo o IPEA, 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima, o que indica que o principal inimigo está dentro da casa e que a violência muitas vezes ocorre dentro dos próprios lares. Isso torna a situação muito mais grave e muito mais traumática ainda para aquelas vítimas desses abusos. Esses números mostram que 24,1% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos e 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima. O indivíduo desconhecido passa a configurar paulatinamente como o principal autor do estupro à medida que a idade da vítima aumenta. Nessa fase adulta, ela responde por 60,5% dos casos. Uma meta-análise de 22 estudos americanos feitos a partir de amostras nacionais, assim como dados locais e regionais, apontam que entre 30% e 40% das meninas e 13% dos meninos vivenciam abuso sexual na sua infância. Veja só que tragédia, a dimensão dessa tragédia. É terrível e as consequências são terríveis também. A análise de dados internacionais de 169 estudos encontrou o índice de 25% de mulheres vítimas na infância e 8% de homens. Essa mesma análise indica que na América do Norte a faixa de vítimas fica entre 15% e 22% da população. Vemos então que em muitos casos a violência se repete, os abusos se repetem e muitas vezes 69,2% de crianças são abusados dentro da própria residência da vítima. Essa tragédia traz muitos efeitos para a vida das pessoas que são abusadas. E muitas dessas pessoas nunca se livram completamente desses traumas sofridos. Vamos ver a respeito dos estudos feitos pelo Dr. Remo Rotella. O Remo Rotella Júnior é médico, psiquiatra e psicanalista, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E ele aponta uma série de consequências
desses traumas. Em primeiro lugar, acentuado rebaixamento da autoestima, que se expressa sob a forma de descrença em si mesmo e grande dificuldade para reconhecer e valorizar seus potenciais afetivos e intelectuais. Quer dizer, a pessoa não se vê mais como alguém plenamente qualificado e acha que não vai poder realizar aquilo que realmente está dentro do seu potencial. O rebaixamento da autoestima leva para o surgimento de sintomas de depressão emocional, o que aumentará a descrença do indivíduo em si mesmo. A pessoa descrente de si mesma e, por consequência, descrente dos outros, desenvolve um profundo sentimento de desamparo afetivo, que, quando associado a sintomas depressivos, tende a gerar sentimentos de desesperança e ansiedade. Então a pessoa não somente deixa de acreditar em si e no seu potencial, mas também duvida das outras pessoas, especialmente quando foi abusada por membros da própria família. Isso vai ter consequências muito graves. Os sentimentos de desesperança, desamparo e ansiedade frequentemente ocasionam crise de ansiedade tipo pânico ou, em muitos casos, a síndrome do pânico, que leva esses indivíduos a procurarem por ajuda psiquiátrica e ou psicoterápica para resolverem o drama interno e o sofrimento psíquico de que são vítimas. Além do que foi descrito, o trabalho psíquico com adultos que foram sexualmente abusados na infância tem mostrado com frequência o fato de que essas pessoas, apresentando dificuldades para estabelecerem vínculos afetivos, tendem a se ligar a pessoas com graus de sadismo que, de alguma maneira, reproduzem relacionamentos afetivos, situações de alguma maneira reproduzem os relacionamentos afetivos de violência física ou psíquica, humilhação, desprezo, desconsideração, para falar das mais frequentes, o que nos leva à indagação. Até que ponto esses adultos de que estamos falando, que sofreram com essa prática ao se ligarem a pessoas que os maltrataram, cometendo inclusive atos de abuso, não estão tentando resolver psiquicamente a situação da qual foram vítimas um dia, ou seja, o próprio abuso sexual? Então essas pessoas podem estar pensando se vão repetir a agressão de que foram vítimas, talvez vão se sentir mais aliviados porque se vingaram do ato pelo qual eles sofreram tanto. Depressão, repulsa a convívio social, transtornos sexuais, sexualidade precoce, comportamento de risco, prejuízo cognitivo de aprendizagem, problema na escola, droga-adicção, inclinação para o crime, consumo de álcool, repulsa ao sexo oposto, nojos, psicopatia, são alguns dos comportamentos indicativos de que algo nefasto aconteceu no passado. Então temos aqui uma série de indicativos que podem nos fazer levar à pergunta: será que essa pessoa sofreu de abuso sexual? E sabendo do que aconteceu, existe então talvez uma possibilidade de ajuda a essas pessoas. Não devemos considerá-las apenas como pessoas antissociais, mas como pessoas que estão sofrendo e que precisam de ajuda. Segundo dados do Abrapia, 50% das vítimas se tornam abusadores. Então isso demonstra a rebelião que existe dentro dessas pessoas e vão abusar outros também como forma de se vingar. Imagina então uma pessoa com sentimento de rebelião durante toda a vida, como é que isso vai se refletir na sua própria vida, mas também no meio social onde está vivendo. Confusão mental e sentimento de culpa são comuns em vítimas de abuso sexual. Os sentimentos de culpa podem estar relacionados com ameaças do agressor, falando do mal que causaria à família se denunciasse o fato. Frequentemente, os pedófilos mostram para a criança: se você me denunciar, então eu vou ficar preso.
ou podem prender até sua mãe também. E você não vai ter mais onde morar, não vai ter mais comida para comer. Então a criança fica tremendamente assustada com isso. Ela se culpa por um lado, se for denunciar, e por outro lado, se calar, também se sente culpada. Os crimes de abuso sexual envolvem, na maioria das vezes, práticas como masturbação e sexo oral em crianças para evitar vestígios. A afirmação é da coordenadora geral da Central de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sede Sapientai, Dalca Ferrari. Então, os abusadores, existem vários tipos de abusadores, mas muitos deles estão usando táticas muito sutis e estão, aos poucos, levando a criança a sentir prazer nas práticas que estão desenvolvendo, e assim a criança fica num conflito. Muitas vezes, inicialmente, até pensa que é certo isso que está sendo feito, porque parece que o agressor é realmente alguém que lhe quer dar prazer. Mas isso vai trazer outras consequências mais tarde. A psicóloga e psicodramatista explica que o agressor costuma se aproximar lentamente e a violência sexual começa com toques que fazem a criança confundir agressão com carinho. Isso da parte do pedófilo romântico. O pedófilo sádico não vai se preocupar com toques suaves, ele parte para a agressão e muitas vezes até pode matar a sua vítima. Mas o pedófilo romântico usa desse tipo de tática para não ser denunciado, para que não haja vestígios imediatos da sua agressão e para que possa continuar aprofundando a sua prática pecaminosa. Porque a criança sente prazer e culpa depois de ser abusada, a criança começa a descobrir as áreas de prazer do corpo, normalmente quando a sexualidade começa a ser aflorada com cerca de 4 anos. Quando ocorre o abuso, a criança pode descobrir o prazer antes do seu desenvolvimento natural, mas com o tempo ela percebe que aquilo não é normal. Então, uma criança pequena, inocente, em contato com seu pai, seu padrasto, e até com a própria mãe, inicialmente não vai saber distinguir entre certo e errado e vai apenas analisar pelo lado do prazer. Mas aos poucos vai percebendo que aquilo não é certo, então existe uma confusão na mente dela. Certo ou não certo? Estou culpada ou não culpada? Isso foi colocado pela Proteção da Infância, fundada por S.M. Rainha Silva, da Suécia. Atendemos uma criança de apenas 4 anos de idade. A mãe a trouxe depois de ter feito exame médico. Ela percebeu que a região genital dela estava muito avermelhada, levou então para uma ginecologista e na conversa com a ginecologista, essa menina disse que estava usando a bolinha do desodorante para se estimular sexualmente. Perguntando por onde ela tinha aprendido isso, ela contou que o avô fazia isso constantemente com ela. Então ela aprendeu a sentir prazer, começou a ter efeitos colaterais disso, mas entrou numa confusão muito grande, porque era uma coisa que ela mesma já estava praticando. Outra pessoa disse: eu não sabia que aquilo era errado. Pensei que toda filha fazia isso com seu pai, mas então descobri que isso era errado e era pecado e nunca mais fiz isso. Então, entre o início do abuso e a convicção de que isso é pecaminoso, é perverso, a criança já sofreu muitos danos. Porém, existe esperança para vítimas de abuso sexual. Muitas pessoas acham que agora foi tudo destruído, porém não é bem assim. E o nosso tema é a esperança para você. Algumas áreas que precisam ser tratadas para haver uma restauração completa. Em primeiro lugar,
o sentimento de ter o corpo desonrado e destruído. Perdi a minha virgindade, meu selo de garantia, já que não era mais digna de matrimônio, acrescenta uma moça. Então, considera-se como alguém que não é mais digno de um matrimônio porque o corpo foi desonrado. Outra pessoa disse, meu corpo é um lixo, não vale mais nada. Precisamos colocar alguns fatos bíblicos a esse respeito. Em primeiro lugar, seu corpo continua sendo um trabalho de arte de Deus, embora tenha sido ferido contra a sua vontade. A Bíblia diz, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Salmo 119, 73. E também a Bíblia usa, quando fala sobre formar a pessoa, uma expressão do mundo artístico, indicando que cada pessoa, quando formada no ventre materno pelas mãos do próprio Deus, está sendo feito como um trabalho de arte. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. Então você foi feito de um modo maravilhoso pelo próprio Deus. E não é por ter sido ferido nessa formação maravilhosa de Deus é que você deixa de ser um trabalho de arte de Deus. Em segundo lugar, sentimento de abandono por parte da família. Contei para minha mãe, mas ela não acreditou. Isso é uma afirmação que se repete muitas vezes ao falarmos com vítimas de pedofilia ou de abuso sexual. Muitas mães não acreditam ou fazem de conta que não acreditam para evitar conflitos com o cônjuge e desta forma a vítima se sente completamente desamparada. A família devia ser a provedora de maior amparo e proteção. Quando a denúncia não é levada a sério, em geral, a criança ou adolescente não tem mais a quem recorrer. Isso faz com que a pessoa se sinta completamente desamparada e passa a desacreditar nas pessoas, a começar pela sua própria família. Fui abusado pelo melhor amigo dos meus pais. Eles não acreditam em mim. Então, afirmações desse tipo tornam a tragédia maior ainda. Se houvesse essa compreensão da parte dos pais de que um abuso fere tremendamente a pessoa, então a criança ou adolescente poderia ainda confiar em alguém que lhe vai ajudar. Mas quando os pais não acreditam, então ela se sente completamente desamparada. Mas a Bíblia afirma, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deus nunca vai abandonar você, apesar de tragédias sofridas. Muito pelo contrário, Deus tem um cuidado todo especial pelas pessoas que foram desamparadas. Pai de órfãos e juiz de viúvas a Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmos 108, 5 e 6. Então, mais uma vez, vemos aqui o cuidado especial de Deus com pessoas desamparadas. E se você se sente desamparado, saiba que Deus tem um cuidado especial, uma preocupação especial com você. Em terceiro lugar, vítimas de abuso sexual frequentemente sofrem do transtorno de aversão sexual. A aversão sexual faz a pessoa sentir um medo irracional de todas e qualquer situação erótica que a envolva. Obviamente, essa forma é impossível ela vivenciar o prazer, ainda que vença o estado inicial de pânico. E mesmo assim, dificilmente vai conseguir se comportar com certa naturalidade durante a relação sexual. Então, a pessoa, mesmo casando depois, vai sentir
sérios problemas de vivenciar a sexualidade com toda a naturalidade e com toda a alegria planejada pelo próprio Deus. Sempre lhe vem à memória aquilo que sofreu no passado e dificilmente consegue desvincular o pecado que lhe foi colocado por outras pessoas para poder desfrutar então o prazer. Homens podem sentir aversão sexual em relação a mulheres se forem obrigados a praticar sexo oral ou de outras formas com a própria mãe. Cerca de 10% dos casos de pedofilia são praticados por pessoas do sexo feminino. Então acontece frequentemente de um adolescente relatar que quando era menor ainda, a mãe o obrigou a praticar sexo oral, isso lhe causou nojo e depois a pessoa pode sentir uma aversão sexual contra qualquer mulher porque sempre lhe vem à memória aquilo que sofreu lá no passado. Então, sentimento de repulsa pelas pessoas do sexo agressor e falta de satisfação íntima são consequências graves sofridas por pessoas que foram abusadas. Para uma mulher normal, o ato normal sexual sempre deve acontecer em dois níveis: o nível da alma e o nível corporal. Para o homem é um ato muito mais voltado para a área biológica, mas para uma mulher normal, alguém que não foi destruída pela prática do pecado, ela precisa sempre estar envolvida emocionalmente, envolvida de alma, para se sentir amada, apreciada, assim por diante. Senão, não haverá uma satisfação completa. E a outra satisfação, o outro nível de orgasmo é, então, o nível corporal. Então, na vida da mulher, esses dois níveis devem estar presentes em todo ato sexual. Mas, muitas vezes, mulheres que sofreram abuso até suportam uma relação com o seu marido no futuro, mas falta esse aspecto emocional porque ela traz consigo memórias que prejudicam o seu relacionamento. Muitas vezes, as marcas ficam para sempre. Porém, é uma verdade que Deus pode agir nessa situação. A pessoa precisa aprender a diferenciar entre a prática abusiva e o manancial que Deus preparou para o casal. A sexualidade foi criada, planejada pelo próprio Deus, como o manancial abençoado por Ele. E não devemos permitir que esse manancial não seja desfrutado na sua plenitude pelo casal em virtude de agressões sofridas no passado. Sempre devemos lembrar, a sexualidade foi criada por Deus e deve trazer alegria para a vida conjugal. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como sarva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Provérbios 5, 18 a 19. Então nota que a sexualidade é um manancial abençoado por Deus e deve trazer alegria. E qualquer pessoa que sofreu abuso deve desvincular aquela agressão que sofreu do banquete que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, passar daquele estágio de lembranças traumáticas do passado para o desfrutar da bênção desse manancial que Deus deu. Passar pela renovação do entendimento. O trauma pode afetar a própria masculinidade do indivíduo, tornando-o inseguro sobre a sua identidade e gênero. Há jovens, rapazes abusados que pensam que deixaram de ser realmente um homem masculino e
Isso afeta o seu relacionamento com pessoas do sexo feminino, pensando muitas vezes que não há atração na mulher para ele. Sente-se desqualificado para se relacionar sexualmente com uma mulher. E muitas vezes vem pensamento de suicídio. Minha vida perdeu sentido. Vou me matar. E junto com isso vem a autoculpa. Por que permiti isso? Por que não reagi? Por que não tomei iniciativa? E porque a minha família não tomou iniciativa para impedir essa agressão. Quase pior do que a própria molestação é o sentimento de culpa, disse uma vítima. Posso realmente dizer, e acho que a esta altura eu já me teria matado por causa das lembranças, outra pessoa. Não quero me casar por causa das lembranças de sexo. Certamente não quero ter filhos. Então, isso são algumas colocações de pessoas que sofreram abuso sexual. E realmente é grande o número de pessoas, especialmente mulheres, que nunca desfrutam plenamente a satisfação que Deus planejou para a sua vida e muitas vezes em função de experiências lá do passado. Muitos têm sentimentos de profunda ira, indignidade e especialmente culpa. Sentem-se culpados por causa do que aconteceu, culpados porque não impediram aquilo, culpados por causa das emoções perniciosas, culpados caso tenham derivado algum prazer durante a experiência e seu incesto afetou o casamento dos pais, culpados por causa disso. Então, frequentemente, as relações são incestuosas, destroem o casamento e por isso a pessoa sente ira, indignação e grande culpa. A psicóloga Renata Ribeiro coloca o seguinte: a sensação de injustiça e impunidade pode produzir uma falsa sensação de direito de vingança. Por isso pode transformar o abusado em abusador, pois o pensamento pode ser, tal como citado pela psicóloga, de que não existe razão para se lembrar de princípios, compaixão e amor, pois não tiveram com ele. Isso é a razão porque muitas pessoas que sofreram abuso sexual são pessoas revoltadas, estão querendo se vingar e sempre demonstram esse sentimento de indignação para com outras pessoas. Além de serem acometidos pela dor e pela vergonha, os jovens tendem a ser tomados por um sentimento de raiva. A pessoa que cometeu abuso sexual é criminosa, seja homem ou mulher. Os tais não entrarão no reino dos céus, diz-nos a Bíblia. Não ereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, note que Deus considera essas práticas tremendamente sérias e traz uma séria advertência para essas pessoas. São pessoas que perderam todo o sentimento, conforme a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Mas vamos fazer algumas perguntas. Se você sente essa raiva, pense uma vez nas seguintes questões. Quem vai ser o principal prejudicado pela tua raiva? O agressor ou você? A tua raiva vai prejudicar ele ou você vai ser uma pessoa prejudicada? A tua raiva vai trazer alegria e paz para você ou qualquer outro benefício? A tua raiva vai ajudá-lo a experimentar as alegrias da vida íntima planejadas por Deus para toda a vida conjugal? Certamente não. Você vai querer carregar essa dor pelo resto da sua vida? Saiba que você está se judiando a si mesmo e terminando de destruir aquilo que outras pessoas começaram a destruir.
Você vai aceitar que a pessoa que já te causou tanto sofrimento continua a impedir o desfrutar das bênçãos sexuais que Deus preparou para os casais? Vai ficar sempre como um abismo nessa área. É justo que você fique indignado por causa do mal sofrido e que expressa toda a sua amargura com um conselheiro. Porém, depois desse desabafo, é de máxima importância que você aprenda a lei da transferência. E aqui chegamos ao ponto principal dessa mensagem. É importante a pessoa achar um caminho de libertação para que não carregue completamente pelo resto da sua vida as consequências da agressão sofrida. O que significa aquilo que eu chamo de lei da transferência? Ela engloba 3 áreas diferentes. Em primeiro lugar, eu reconheço que não tenho direito de exercer vingança. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Romanos 12, 19a. Então, eu, mesmo tendo sofrido injustamente, não tenho direito de exercer vingança. Enquanto estou com ódio no coração, essa vingança está dentro de mim, estou de alguma forma querendo prejudicar a pessoa que cometeu a injustiça. Em segundo lugar, essa lei da transferência implica em entregar nas mãos de Deus as medidas de punição. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se eu vou carregar esse peso constantemente na minha vida, não vai acontecer nenhuma vingança, pelo contrário, eu estarei destruindo a minha própria vida. Mas no momento que eu reconheço a vingança pertence somente ao Senhor, entrego isso a Ele, daí eu vou me sentir aliviado, porque sei que alguém vai fazer justiça. Vamos ver o exemplo de Cristo, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Cristo sofreu mais injustiça do que qualquer um de nós, mas ele não injuriava e não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quer dizer, deixou essa parte da justiça, da vingança nas mãos de Deus. Só Ele tem o direito de finalmente julgar as pessoas. Em terceiro lugar, eu decido experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa lei da transferência tem muito a ver com uma decisão clara e consciente que eu vou tomar. Eu não vou abrir mão das bênçãos que Deus criou para a vida conjugal só porque alguém me causou um terrível dano no passado. Eu decido experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, essas bênçãos continuam à sua disposição. São bênçãos planejadas por Deus. É um banquete planejado por Deus. E Deus quer que na vida conjugal você desfrute plenamente essas alegrias com o seu cônjuge. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saiciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Esses abusos não alteram o plano de Deus, que a sexualidade deve ser experimentada exclusivamente entre marido e esposa.
Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, é importante a pessoa sentir alegria e prazer. E o fato de um homem ter sofrido abuso sexual não significa que agora ele deve se tornar um homossexual. Nem o fato de uma moça ter sofrido abuso significa que agora ela vai precisar se tornar lésbica. Muito pelo contrário. O plano original de Deus permanece também para a sua vida. Viva dentro do plano original de Deus. Esta é a sua vontade. E Deus deseja abençoar a sua vida íntima dentro do plano que Ele estabeleceu. Não permita que isso seja destruído por pessoas que vivem na prática do pecado. Prezado amigo, muito obrigado por assistir mais um vídeo e queremos continuar no próximo estudo com outro tema que aflige muitas pessoas, a questão de receber perdão depois de abandonarem os caminhos do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente pelo estudo da sua palavra. Amém.